Fala gatinho, fala gatinha, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Ciência Rústica. Sou o professor Rainan Machado. Estou aqui começando essa playlist de física elétrica. Vamos falar aqui alguns conceitos da eletrodinâmica, beleza? Vamos falar sobre corrente elétrica, resistência elétrica e também aí circuitos elétricos, né? Na resistência elétrica teremos aí exercícios da primeira e segunda lei de Ohm, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, isso ajuda aí o canal Ciência Rústica a continuar crescendo, que esses conteúdos aí possam ajudar você aí nos seus estudos, certinho? Se você é meu aluno da terceira série do ensino médio, nós vamos seguir aqui a sequência da lista de exercícios que nós temos aí do segundo bimestre, tá bom? Então vamos lá. Primeiro exercício. As afirmações a seguir referem-se à corrente elétrica. Então queremos analisar essas três afirmações e concluir qual ou quais delas estão corretas, certinho? Então vamos lá. Primeiro, corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons em um condutor. Então aqui a gente já pode considerar isso daqui como verdadeiro, tá bom? É um movimento de elétrons dentro de um condutor, né? Os elétrons dentro de um condutor, às vezes eles ficam ali em movimentação caótica, quando se aplica uma diferença de potencial, na qual, né, força-se esses elétrons a se movimentar, então eles passam a se organizar, a se movimentar de maneira organizada ali dentro do condutor, certinho? Segunda afirmação, corrente elétrica é o movimento de íons em uma solução eletrolítica. O que isso quer dizer, né? Uma solução eletrolítica é uma solução que tem íons, né? Cargas, espécies carregadas ali dentro dessa solução, né? Íons positivos, que são os cátions, e íons negativos, que são os ânions. Uma solução eletrolítica, por ter esses íons livres ali dentro da solução, permite-se sim a passagem da corrente elétrica, tá? Por exemplo, se você está tomando banho, você sabe que a água ela pode conduzir a eletricidade. Não a água pura não, mas a água de forma natural ela contém minerais dissolvidos. Esses minerais eles ficam dissolvidos ali na forma iônica, né? E aí esses minerais permitem que os elétrons passem, tá bom? Então você pode sim passar uma corrente elétrica em uma solução eletrolítica, né? Os elétrons, as espécies com carga ali dentro permitem essa passagem da corrente elétrica. Terceira afirmação. Corrente elétrica em um resistor ohmico é inversamente proporcional à diferença de potencial aplicada. O que é a DDP, a diferença de potencial? A diferença de potencial aqui, ela é a voltagem, né? Ela é a voltagem aí da rede. Quanto maior a voltagem, maior capacidade de fornecer energia e, consequentemente, maior a corrente elétrica. Então, quanto mais voltagem, quanto mais diferença de potencial, né, mais DDP, mais corrente elétrica. Então, elas não são inversamente proporcionais, como aqui está dizendo, tá bom? Na realidade, a diferença de potencial e a corrente elétrica são diretamente proporcionais. E a continuação diz que a corrente elétrica é diretamente proporcional à resistência elétrica do resistor. O que é resistência elétrica? Capacidade de resistir à passagem da corrente elétrica. Então, quanto maior a resistência, mais dificuldade a corrente elétrica vai ter em atravessar, ou seja, menor a corrente elétrica. Então, aqui está ao contrário. A corrente elétrica é diretamente proporcional a DDP
e inversamente proporcional à resistência elétrica. Então essa daqui é falciane. Apenas A1 e A2 que respondem aí de forma satisfatória os conceitos a respeito da corrente elétrica, tá bom? Então a alternativa D é a alternativa correta. Então vamos aí para o segundo exercício, ó. Uma bateria completamente carregada pode liberar 2,16 10 a quinta coulombs de carga. Uma lâmpada que necessita de 2 amperes para ficar acesa normalmente, ao ser ligada a essa bateria, irá funcionar por... Aí temos a opção ali em horas, tá? Então aqui, colocando a nossa fórmula, como que é a fórmula aqui da corrente elétrica, né? A corrente elétrica é a quantidade de carga pelo tempo, tá? Só que a corrente elétrica é ampere e ampere é coulomb por segundo. Então o tempo aqui vai ser dado, a gente vai chegar no resultado em segundos. E aí a gente vai precisar converter para horas, né? Porque as alternativas estão em horas, tá? Então retirando os dados, ó, aí a bateria consegue me fornecer 2,16 10 a quinta coulombs de carga. A corrente elétrica é 2 amperes. Com isso eu consigo calcular o tempo. Vamos lá? Então eu tenho que a corrente é 2, que é igual a carga, que é 2,16 10 a quinta, que está sobre o tempo. A gente pode levar esse tempo para lá e trazer o 2 para cá. A gente fica com algo assim. O tempo é 2,16 vezes 10 a quinta sobre 2. Então eu tenho que o tempo é 2,16 dividido por 2 é 1,08 e aqui a gente desce o 10 a quinta. Então vou ter 1,08 10 a quinta segundos, tá? 10 a quinta segundos. Para converter para hora, como que a gente faz? A gente pode usar aqui uma regrinha de 3 simples, né? Primeiro vamos tirar esse 10 a quinta aqui, vamos tirar esse número da notação científica. A gente vai precisar andar com o número, com a vírgula, 5 casas decimais para a direita, né? Então 108 a gente pulou 2 casas, né? De 5 faltam 3, então a gente acrescenta com 0. Então deu 108 mil segundos, né? 1,08 10 a quinta segundos é 108 mil segundos. Beleza. O que eu sei? Quantos segundos tem uma hora? Uma hora tem 3.600 segundos. Terceiro ano do ensino médio sabe isso de cor e salteado. 108 mil segundos vão ter x horas, né? Multiplicação cruzada eu fico que 36x não, né? É 36, né? Vamos cortar aqui. 2 zeros com 2 zeros, né? 36 vezes x, 36x é igual a 1080, né? Porque 1080 vezes 1 deu 1080. Agora esse 36 que está multiplicando passa dividindo. Eu tenho que o 1080 está dividido por 36. X é igual 108 dividido por 36 é 3. É fácil da gente visualizar isso, né? 36 3 vezes dá 108. Aí o zero que eu deixei de fora lá do 1080, eu acrescento ele aqui. Então o x é igual a 30 horas. Alternativa B, certinho? Vamos aí para o exercício número 3 e o exercício número 4 aí na sequência.
Chegamos aqui então nos dois próximos exercícios, exercício 3 e 4, também de corrente elétrica. O terceiro, um exercício aqui da FUVEST de São Paulo. Em tempestades, raios de cargas positivas, embora raros, podem atingir a superfície terrestre. A corrente elétrica desses raios podem atingir valores de até 300.000 amperes. Que carga elétrica total seria transportada por um raio de 300.000 amperes e com duração de 0,5 segundos? Eita, que é energia pra caramba, hein? 300.000 amperes. A fórmula aí para calcular, né? É corrente igual a carga sobre o tempo. Tempo em segundos, carga em coulomb, corrente elétrica em ampere, né? Que dados o exercício nos forneceu? Ele quer saber a qual quantidade de carga em meio segundos essa corrente elétrica aí de 300.000 amperes vai ser transportada, vai transportar. Então, bem simples, substituindo aqui os valores na fórmula, eu tenho que a corrente é 300.000, que é igual a carga, sobre o tempo, 0,5 segundos. Multiplicação cruzada, a carga é 300.000 vezes 0,5. Reduziu aí para metade, né? 150.000 coulombs. Alternativa A. Certinho? Alternativa A, 150.000 coulombs. Próximo exercício, exercício número 4. Ó. Um fio condutor de seção constante é percorrido por uma corrente elétrica de 4 amperes. O número de elétrons que passa por uma seção reta desse fio em minuto é, e aí a gente tem a carga elementar, 1,6 exponencial menos 19 coulombs. Aqui é aquele exercício que a gente precisa usar duas fórmulas, né? Fazer duas contas. Primeiro a gente vai encontrar a quantidade de carga, com a quantidade de carga a gente acha o número de elétrons que atravessaram o fio. Então, começando aqui, né? Corrente é igual a carga dividido pelo tempo. Lembrando que o tempo é em segundos. Aí diz que a corrente é de 4 amperes. A carga a gente vai descobrir. E o tempo é 1 minuto ou 60 segundos. Certinho? Calculando, agora nós temos que a corrente é 4. A carga vamos descobrir. Sobre o tempo 60, multiplicação cruzada, eu tenho que a carga é 6 vezes 4, 24, acrescenta o zero dos 60, 240 coulombs, beleza? Agora tem a segunda etapa, carga é igual ao número de partículas, o número de elétrons nesse caso, vezes a carga elétrica elementar. A carga elétrica elementar é aquele valorzinho que é sempre tabelado ali. Então, a carga é os 240 que a gente descobriu, que é igual ao M, vezes a 1,6 exponencial menos 19. Esse cara que está multiplicando passa dividindo, então eu tenho que o número de elétrons é 240 dividido por 1,6 10 a menos 19. Então a gente faz o que? A gente divide o 240 por 1,6, né? E o expoente lá, como ele está no divisor, ele vai inverter o sinal. Então vamos dividir 240 por 1,6. Se você cortar o zero do 240 e pular uma vírgula ali do 1,6, vai ficar 24 dividido por 16, né? Que é 1,5, né? 1,5. Cadê meu lápis? Tá aqui 1,5
Aí agora coloca o exponencial aqui, né, a notação científica, invertendo o sinal. Então deu 1,5 10 a 19 elétrons, que é a alternativa, que dá 150. 240 dividido por 1,6, 150. Aí você vai colocar ali o 10 a 19, né? Era 10 a menos 19. Inverteu ali o expoente. Consertando aqui, vamos reduzir nosso número duas casas decimais, né? Pulando a vírgula, ficou 1,5. Diminuir meu número duas casas decimais, aumento duas lá no expoente. Então deu um total de 1,5, 10 a 21 elétrons, alternativa A. Beleza? Finalizamos aqui esse vídeo, né? Esses 4 primeiros exercícios. Vamos para os próximos 3 ou 4 aí na próxima videoaula, no próximo vídeo. Fechou? Vejo você lá no próximo vídeo, gatinho e gatinha. Até mais!